Beleza, pessoal? Eu sou o professor Tuts. Para você que não me conhece, aos meus alunos, aí boa tarde, boa noite, eu não sei o momento, o horário que você vai assistir a essa aula. Eu tenho aqui 5 dicas das questões do Enem sobre filosofia, certo? Aquilo que mais cai no Enem se tratando de filosofia. E eu preparei aqui até uma colinha porque eu precisei de ajuda dos universitários em relação à porcentagem, né? Então, qual é a porcentagem daquilo que mais cai, tá? Então, eu tenho aqui, ó, os 5 assuntos que mais caem. Ética, tá? 21,1%, né? Quando que eu conseguiria calcular 21,1%, né? Vírgula para mim é só para separar, né? Adjunto adverbial quando ele está invertido na oração. Vamos lá. Segundo assunto, pessoal, é natureza do conhecimento. Isso é forte, cara. Nós estudamos isso, tá? A ética do conhecimento é um assunto muito, muito batido e ele tá aqui com 15,30. 15,30. Cara, é muita coisa, certo? Terceiro assunto é democracia e cidadania, 12,9, certo? Aí em quarto vem filosofia contemporânea, 12,9 também. E em quinto lugar, filosofia moderna, certo? Com 11,4, tá? Lógico que essa conta aqui ela foi feita das 10 últimas provas do Enem, certo? Então, como que a filosofia tem se comportado nesses 10 últimos anos, certo? Então é assim que a gente faz uma análise, certo? Então vamos começar. O que a gente precisa, quem são os pensadores que vão trabalhar isso, beleza? Quando a gente fala de ética, tá? Nós estamos falando de moral também. Então, ética e moral. Você precisa fazer a diferença do que é ético do que é moral. Por exemplo, vamos lá. Aquilo que é ético, pessoal, é uma forma como se reflete, né, a sociedade, como que você age, como que é a sua ação em meio à sociedade. A moral, pessoal, ela é transmitida pelos costumes, pela tradição, certo? Então, aquilo que é moral em um determinado lugar pode ser amoral em um outro lugar, certo? A ética não. A ética é um posicionamento, certo? Diante da coletividade, beleza? Então, ética é coletivo, é como que você se comporta no meio coletivo, né? E moral é como que você individualmente recebendo das pessoas os seus costumes, suas tradições, beleza? Quem são os pensadores que vão trabalhar isso? Nós temos o principal deles, Aristóteles, tá? Kant, Hegel e Nietzsche. Marcou aí? Aristóteles, Hegel, Kant e Nietzsche, beleza? Se você é só pegar, fazer um compiladinho daquelas aulas que nós já temos gravadas, tá? Para você relembrar um pouquinho da ideia sobre ética e moral de cada um deles, tá? Vale ressaltar que eles têm uma visão um pouco diferenciada cada um, mas a ideia geral de ética e moral é essa que eu falei para vocês. O segundo assunto, pessoal, é a natureza do conhecimento. Tá? Esse é um assunto muito, muito, muito importante. Por quê? Porque qual é a origem das coisas, né? Como que a gente conhece alguma coisa? Nós nascemos com isso dentro da nossa mente, né? Ou nós aprendemos a partir dos nossos, da sensibilidade, certo? Você vai vivendo e você vai aprendendo. Como que é esse conhecimento, tá? Quem são os caras que debatem isso? Platão, certo? Aristóteles, Locke na modernidade e Bacon, beleza? Então vamos lá. Na antiguidade, isso aqui foi muito debatido por Aristóteles e Platão, certo? É a grande vertente dos conhecimentos. Platão pensa de um jeito, né? Ele faz aquela comparação, aquela alegoria do mito da caverna, muito importante para o Enem, esse mito da caverna. Você entender a ideia do mito de caverna, não é você decorar o que é o mito da caverna.
É você pegar um texto, por exemplo, você pega um texto jornalístico, você pega uma opinião de um autor, você pega um texto e você lê e você compreende que aquela ideia transmitida ali, ela faz um viés relembrando, retornando às ideias platônicas, certo? Porque Platão tinha aquela ideia de divisão dos mundos, né? O mundo sensível, esse mundo que nós vemos, que nós tocamos, que nós discutimos, né? Um mundo sensível, e o mundo das ideias, aquele mundo que ainda nós só saberemos quando morrermos, né? É daí que nasce a ideia da imortalidade da alma. A alma prescinde o corpo, certo? Então, antes do corpo existe uma alma, certo? Lógico, né? Nós cristãos não acreditamos isso, né? Corpo, né? E alma é uma coisa só, tá? Morreu, acabou, beleza? Vamos lá? Terceiro assunto, democracia e cidadania, cara. Aqui é muito importante fazer a diferença de democracia e a diferença de cidadania, tá? Democracia é uma forma de governo, beleza? É uma forma de organizar o Estado. Um Estado democrático significa que a sociedade, né, o coletivo, indica o individual para legislar, para organizar, para mandar sobre o individual, sobre o coletivo, certo? Então, vamos lá de novo. O coletivo elege o individual para mandar no coletivo. Estranho, mas esse é o senso de democracia. O senso de democracia, aí vem os temas liberdade de expressão, cara, muito, muito importante isso aí, tá? O que é liberdade, até onde a liberdade, ela existe de fato, né? É um direito intransponível a liberdade ou não? Como que funciona? Vale a pena você estudar isso para esse Enem, tá? Nós estamos vivendo um processo em que a liberdade individual do ser humano ela está sendo discutida e você tem que estar por dentro disso, beleza? A cidadania, tá? É o direito do cidadão de ser reconhecido na sociedade. Como que o cidadão é um cidadão de fato? Quando ele participa das ações coletivas do Estado, certo? O maior exemplo é o voto, certo? Então, quando o cidadão ele tem os direitos deles estabelecidos e que ele exerce esse direito, não é só a existência do direito, ele precisa exercer esse direito para ser um cidadão, beleza? Quem é o cara disso aqui? Sócrates, tá? Sócrates organizou, depois vem Platão e vem Aristóteles, tá? Aristóteles discute um pouco qual é o método de governo melhor, tá? Depois você pode dar uma olhada em Maquiavel, né? Que ele vai fazer o estudo lá naquele livro, O Príncipe, cara. Ali ele vai discutir muita coisa a respeito do poder, tá? Então aqui envolve bastante isso, beleza? Mas Sócrates na veia aí, tranquilo? Aqui a gente vai para o quarto item, que é filosofia contemporânea. Quando começa a filosofia contemporânea? A partir do século XVIII, ali na Revolução Francesa, certo? A partir da Revolução Francesa, nós chamamos isso de modernidade, tranquilo? E a partir dali, nós vamos ter uma enormidade de autores que vão fazer parte disso, tá? O que é essa filosofia contemporânea trabalha? Ela vai desvendar bastante coisa. Por exemplo, é o início do capitalismo, tá? É o comunismo, né? Que são duas frentes antagônicas, tá? Aí a gente vai ter pensadores como Marx, né? A gente vai ter Hegel, Nietzsche, Feuerbach, beleza? São autores, né, que vão trabalhar nesse meio. Então é o século XIX praticamente, beleza? Por quê? Pega ali 1789, tá? E ele perpassa o século XIX, tranquilo? Então o século XIX é um século com muitos autores importantes. Logicamente, né, a gente precisa dar uma olhada no pensamento de Marx, tá? A gente precisa relembrar um pouquinho de Rousseau, né? Montesquieu, beleza? Mas aqui, o que eu tenho visto nas provas é que
perpassa toda a prova quando chega na filosofia contemporânea é Marx, Hegel e Feuerbach. Beleza? São esses aí os principais que têm caído bastante. Lembrando que o Marx, ele faz uma teoria contra o capitalismo, né? Então ele vai trabalhar bastante essas ideias como a perversidade do capitalismo. Beleza? E aí eu garanto que nessa prova você vai ter a capacidade de observar textos diferentes, tá? Para você observar a opinião, né, de determinado filósofo e aí você responder alguma coisa, certo? Ok? Então fica ligado nisso. E aí o quinto é a filosofia moderna, né? A filosofia moderna, ela é do século XX, beleza? E aí do século XX ali, nós vamos estudar bastante René Descartes, tá? Ele é o principal, beleza? Por quê? Porque dentro dessa filosofia moderna, tá? Essa filosofia moderna, nós vamos ter aqui o nacionalismo, né? O racionalismo, perdão, e nós vamos ter o empirismo. Beleza? O racionalismo, logicamente, eu observar tudo por meio da razão, tá? Então eu chego às minhas conclusões por meio de um raciocínio, tá? O empirismo, eu concluo as minhas ideias por meio da vivência, por meio das experiências. E o René Descartes aqui é o principal nome que vai fazer esse estudo. Mas também não podemos esquecer de Hobbes, Kant e também Maquiavel, beleza? Então o que nós precisamos entender na prova de filosofia? A prova de filosofia é uma prova que ela se mistura bastante, tá? Você já viu com o professor Renato quando ele falou ali de sociologia, e é verdade, a prova de sociologia, história, geografia e filosofia, elas são uma área, tá? O Enem não trabalha com essa ideia de formatação de caixas, não, agora é filosofia, agora vem a prova de sociologia, não, ele trabalha por uma área, né? As ciências, tá? Então todas essas ciências humanas, essas ciências que trabalham a respeito com o ser humano ou com a sociedade, elas vão se fundir. Então você precisa estar bem ligado, porque pode pegar uma questão que fala da Revolução Industrial, certo? Aí cai história. Mas ele também traz aspectos filosóficos, que cai dentro daquilo que nós falamos. Por exemplo, aqui Marx, Hegel, certo? Então fica bastante ligado. A minha dica para a prova de ciências da natureza, né? Assim como todas as outras, mas a ciência da natureza é uma prova mais longa, uma prova com bastante texto, né? Bastante análise, né? São questões que dizem assim, de acordo com o texto 2, o texto 1 e o texto 2, né? De acordo com o texto, né? Conforme o texto, conforme o pensador, conforme o conhecimento. Então, ele vai sempre precisar que você atente-se ao texto, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, vai pegar a prova, quando você chegar em Ciências da Natureza, você vai ler as alternativas primeiro. Você lê o comando da prova, né? Por exemplo, tá lá, a questão 48. Daí diz assim, conforme o texto, nas palavras de Maquiavel, assinale a alternativa. Aí o que você vai fazer? Vai ler as alternativas, tá? Você lê cada alternativa. Alternativa A, B, C, D e E. São 5 alternativas. Leu essas 5 alternativas, você parte para o texto, certo? Por quê? Por que fazer dessa forma? Porque você já vai no texto, tá? O Enem é muito assim, tá? O Enem não é uma prova difícil. Ela é uma prova que exige uma mecânica organizada. Então você leu as alternativas, vai para o texto e lê o texto, certo? E automaticamente, quando você lembra do comando da questão, você chega no texto, você já consegue encontrar pistas daquilo que você quer. Aí é só chegar à sua reflexão e escolher a alternativa correta, beleza? Faz isso que o Tuti está falando. Faz um teste, tá? Faz as questões dessa forma, você vai ver como será mais produtivo do que você ler toda a prova, você lê o texto, depois você lê o comando, depois você lê as alternativas. Quando você termina a alternativa, você já esqueceu o texto. Então, o mais importante na prova do Enem é o texto, tá? O que o Enem quer? Que você tenha a capacidade, a habilidade de ler e compreender
certo? Então faz isso que o Tuti está falando. E aí vai dar tudo certo, beleza? Um abraço, a gente se vê e eu desejo um sucesso enorme para ti, beleza? Um beijo, um abraço, eu tô na torcida por ti. Valeu?